Agora a gente vai falar sobre um problema que a gente pode dizer que tem certas, parece até epidemias em alguns lugares da cidade, não só aqui em São Paulo, no interior e algumas regiões do Brasil também, que é o aparecimento dos escorpiões. Gente, um bichinho tão perigoso e tão sorrateiro que a gente tem que tomar muito cuidado com eles. E quem vai ajudar a gente sobre quais são esses cuidados é a Lúcia Schuller, que está de volta aqui. Oi. Tudo bom, querida? Boa. Bem-vinda, como Prazer sempre. Prazer é nosso, sempre, viu? Obrigada. Olha, só de ver, já dá um negocinho, um arrepiozinho, né? O bom é que você traz sempre os bichinhos, tentar deixar mais aqui, fofo. Isso tá mortinho. Mas mesmo assim, só da gente imaginar, né? E é um dos animais que eu tenho, a gente pode chamar de animal, né? Sim, é um Sim? ser vivo. Tá. É um dos animais que eu tenho mais aflição. Por saber da periculosidade dele e do dano que ele pode trazer. Muitas mortes são atribuídas a ele todos os anos e esses números têm aumentado, né, Lúcia? Tem aumentado, né? Eu estava ontem, até antes do programa, à noite, eu estava lendo um livro que foi feito nos anos 40, né? Então, essa existência do soro é resultado de um esforço científico muito grande, porque naquela época, em 1945... Que foi quando o soro foi criado? Foi a época que começaram os estudos e começaram a entender como é que o escorpião vive, como é que ele se reproduz, né? Então tinha coisa de 100 mil acidentes e não tinha o que fazer, morria muita gente, Sim. né? Porque não tinha o que fazer. E aí, com o advento do soro, até eles aprenderem a extrair o soro do escorpião, isso foi um negócio assim muito grande. Muito inovador, Nem né? eu sabia disso. Que legal. Estudei ontem e achei muito importante Aplausos falar a essas isso pessoas, aqui, né? porque São os anônimos, heróis anônimos, os heróis é a ciência, né, trabalhando. Agora, o escorpião é temível, o signo do escorpião. Eu sou escorpião. Ah, pronto! Então, sabe do que tá falando com propriedade. com propriedade. Mas é claro que a fisgada dele, né, quando ele chega a colocar o veneno em você, é muito perigoso. Mas até isso acontecer, muita coisa pode ser evitada. O mais perigoso, a espécie assim que causa mais problema é o Titis cerulatus, né? Que é o amarelo. É o amarelo, chamado de papo amarelo, né? É o que tem maior toxicidade no veneno? É o que o veneno pode ser mais devastador e mais rápido ou não? Não necessariamente, é porque ele é mais recorrente, né? Ah, é pela frequência. E ele está mais habituado a viver dentro da casa, né? Intradoméstico, né? Então ele tem as pernas dele, né? São amarelas. A gente tenta uma foto para colocar dele, né? É ele. Ele. Conhecer bem. É ele? É. Tem um vídeo. E o na verdade, tronco aí, escuro, né? O resto tudo amarelinho. É um bicho que se esconde em tudo quanto é lugar. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer dentro do ambiente doméstico é criar defesa. Tá. Isso é um hábito que o brasileiro usa pouco. Se defender primeiro. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer... preventivamente, né? E não depois ele só tem que- contando com o soro. Ele tem que Então, fechar as barreiras as portas. físicas são É o importantes. primeiro lugar. Tá. Esquece inseticida, isso é coisa para profissional. O inseticida, nesse caso, para o escorpião, só vai, que é o inseticida que as pessoas têm acesso, só vai irritar o bicho. Eu também ouvi dizer que ele tem um sensor muito apurado para veneno e que ele nem se aproxima quando o veneno tá ali. Então a gente não vai Exatamente. conseguir a morte propriamente dita do Você bicho. tem que mergulhar ele. Isso é uma outra história, aí É. que é uma briga. O fato é que é muito mais fácil, simples, eficaz você prevenir. Tá. Então aqui você tem 2 recursos para prevenir. Fresta de porta é um grande vilão. Então. Porque o bicho entra pela porta. O escorpião não sobe em vidro, tá? Ah, tá. Ele escorrega. Mas Ele não é parede como ele sobe. barata, mas parede, ele madeira, sobe. tijolo, isso tudo, Tudo ele isso sobe. ele sobe. Tá. Então, se você mora, eu estou imaginando qualquer tipo de moradia, né? Você mora numa cidade em que a janela é baixa, em que você tem uma porta com um vão grande. Então, primeira coisa, você vai ter lá aquela janela, porque o escorpião com certeza vai subir pela parede e vai entrar. E se tiver alguém ali, ele vai picar, mas ele não vai picar, ele não entra com aquela vontade de picar. Ah, eu preciso achar uma casa, que eu preciso achar alguém para picar. Não, ele não faz isso. Ele é muito
ele se assusta muito facilmente. Então, só se você mexer com ele. Tá. E como é que você vai mexer com ele? Se você Enfiando o pé no calçar, sapato, que ele tá morando ali. se você for mexer numa roupa, ele está E escondido ele tá ali. Quer dizer, ali. qualquer situação em que você tenha contato próximo com ele, ele vai entender Certo. como uma ameaça. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isolar a sua casa, proteger a sua casa. Tá. E a Então, forma essas- dele entrar é por aí, pela porta principalmente, pelos Esses vãos rolinhos de dos telhado. rodinhos também. O rodinho eu tenho uma restrição, me Por quê? perdoe os fabricantes. Porque ele é aplicado assim, né? Aqui estão os parafusos, você coloca na porta. E fica 2 vãos aqui laterais. Ah, tá. Então, nesse vão Eu pode não ter. usaria. Eu prefiro não usar. Tá, Eu achei essa ideia mais interessante. tá. Porque você coloca debaixo da porta e fecha totalmente o espaço. O bicho não Até para passa. outros animais, né? Porque, afinal de contas, a gente isso. tem situações em que podem atrair o escorpião. Ele pode entrar na sua casa não com o objetivo de te picar, como você acabou de Não. falar, mas com o objetivo de procurar Abrigo, alimento. se esconder. E quais são os alimentos dele? As baratas também, né? Barata, Eles comem. principalmente, porque é aquela barata grande que vive no esgoto e na rede pluvial, acho que eu já falei isso aqui, né? A rede pluvial tem muita barata, então esse é um dos acessos que ele usa também. Mas não é um habitat natural do escorpião, ele vem da floresta, da natureza. Ele se adaptou a esses locais, ao esgoto? Você sabe uma coisa que aconteceu interessante? O Títio cerulatus, ele é mineiro. Né? Ele é originário de Minas, tanto que os primeiros estudos e coletas e tal Foram feitos na cidade de Minas, no interior de Minas. Agora, ele foi disseminado, vamos dizer, por outras regiões por causa do transporte de gêneros alimentícios. Então ele vinha no meio das verduras, dos alimentos, se enfiava nas caixas, que madeira ele gosta e tal, e aí você transporta para outras cidades e começa a criar o problema. Tá. Entendeu? Entendi. Por isso. Isso é assim que a gente globaliza as pragas, né? Exatamente. Ratos vieram pra cá, sim, pombos, enfim, tem, Então, né? mas Navios, essas coisas trouxeram. e quando ele entra na casa, ele entra porque ele, primeiro, quer um alimento, né? E quer uma segurança, quer um esconderijo. Tá procurando Então o pessoal abrigo. fala assim, enche de galinha que mata escorpião. Aí não dá, porque galinha tem hábitos diurnos. O escorpião é noturno. Não vai adiantar muito. Durante o dia ele vai ficar escondido. À noite é que ele sai para caçar, que é um animal caçador, por excelência, entendeu? E aí a gente tem outras situações em que a gente pode também ajudar nessa barreira física. Você tá com um ralinho aí Então, mostrando? ele entra como ele vem pela rede, né? Acaba saindo no ralo. No ralo. Então você pode usar um ralo que abre e fecha e você pode também usar essa barreira que a gente já conhece Muito muito, bom. né? Ele é muito bom. E que funciona muito bem. Então você vai criando barreiras e mais barreiras. Pela pia ele também pode sair? Pelo cano da pia? Olha, eu Porque esse é nunca um que a vi, gente não mas- costuma isolar, a gente deixa ele sempre aberto. Eu nunca vi, eu acho pouco provável, É? porque você tá só se é uma casa abandonada. Aí é diferente, aí até barata sai pela pia. Aham. Uma casa que está fechada, abandonada, está tudo seco, ele sai. Tá. Entendeu? Porque ele precisa de umidade, mas ele não precisa de muito. Então, quando chove muito, e tem acontecido isso aqui, a água inunda todas essas tubulações subterrâneas e os bichos começam a sair. Começam a sair, porque Então, eles não- saem as baratas, Aham. saem os escorpiões também. Tá. Que para eles é cômodo ficar nas redes, porque eles têm a barata, Tem tem o comida, tem alimento, abrigo, está escondido, tem está tudo escurinho, está tudo legal. Tá. Mas ele sai, é uma circunstância, não é uma obrigação. Então essa época né? de chuva também é muito perigosa por isso, É né? perigosa e eles estão em plena reprodução. E quais são os locais que eles mais gostam? Aglomeração de coisas, entulho? Tudo quanto é, vamos dizer, descaso. Ah, Quando você junta tijolo, quando você junta madeira, quando você junta lenha. É que aqui na cidade não é muito comum, só quando a gente está com a casa em obra que a gente junta essas coisas. Mas nas cidades do interior isso acontece. as pessoas costumam guardar Costuma sobra de guardar telha, coisa, vai juntando sobra de tralha. piso, acaba ficando, E né? aí o bicho fica Ele escondido gosta ali, de porque lá. ninguém mexe. E na hora de limpar esses locais, o que a gente precisa? Eu vi que você trouxe essa luva Primeiro, grossa. Luva de raspa.
luva de raspa, ela chama? Um couro bem grosso, É luva né? de raspa. Porque... Aqui não passa. Não, ele não vai conseguir te morder, não. Tá. E aí você consegue manusear as coisas com segurança, sem risco, porque na hora que você vai fazer uma limpeza dessa, o bicho tá em cima de uma madeira, você não percebe, ele não faz barulho, e aí ele vai e te pica. Agora, aconteceu a picada, né? Aconteceu pior, teve o contato, foi uma picada. Tem um grupo de risco, no caso das crianças, que de repente podem ter mais crianças, mais contato. Idosos e pessoas quais são acamadas. os cuidados? O que a gente tem que fazer logo de cara, assim que recebeu a picada? Correr para o hospital. Nada de ficar chupando ferimento, fazer torniquete, tudo isso botar gelo. Gelo só piora a dor. O que você tem é que limpar o ferimento com água e sabão e, correr para o hospital. Qual é o tempo que a gente tem para essa chegada? Porque a gente fica falando correr para o hospital. Aqui em São Paulo, dependendo do lugar que você mora, a sua corrida para o hospital vai levar 1 hora, 1 hora e meia. Qual o tempo que a gente tem de janela para o efeito do mas veneno é que aqui em São Paulo é fácil de você se acercar de um centro de saúde. Aqui é fácil. Todos os hospitais têm o soro? Deveriam ter. Tem os centros de controle de intoxicação também, que tem uns 20 centros espalhados pelo estado. E lá eles normalmente têm, porque eles atendem outras intoxicações, né? O fato é que precisa buscar socorro médico. Os adultos, eles têm muita dor, mas a média é de 80% que realmente necessita tomar o soro. A maioria não precisa. Então, o maior cuidado é com as crianças. Bom, você sabe que criança vive no espaço aberto, que ela pode entrar em contato com esses bichos. A criança não fica olhando dentro da bota na hora de colocar o sapato, Não, né? então. Mais ainda, esses cuidados preventivos, eles precisam ser atuados. Mais ainda, porque a possibilidade de um acidente ocorrer, nesse caso, é grande. E tem como falar no intervalo de tempo em que o veneno começa a agir? Porque alguns, inclusive, têm implicações neurológicas, né? Não, ele é neurologicamente implicado. Ele age no sistema nervoso, né? Imediatamente. Mas tem algum sintoma? A criança começa a falar coisas diferentes, vomitar ou desmaia? Tem alguma coisa nessa linha? No início do envenenamento, é só dor local. Mas quando ele vai evoluindo, ele começa a ter náusea e vômito, ele começa a desconexar. Então, isso daí é que tem que ser visto. São sinais mais preocupantes. Riscos, são sinais mais preocupantes. Agora, a picada em si tem alguma característica para a gente observar? Porque muitas vezes o que a gente ouve é: guarde o animal, recolha o bicho para levar, para eles saberem exatamente qual é o tipo. Mas, por exemplo, a gente não vai ter certeza se é um escorpião ou uma aranha que picou a criança. Exato. Na aranha seriam duas mordidinhas, no escorpião uma só. Tem alguma característica que a gente consegue diferenciar? Não tem. Simplesmente já forma um edema e o que chama atenção é a dor. É uma dor muito grande. Isso chama atenção. Dói demais. Eu tive uma caseira no sítio que um escorpião caiu em cima do seio dela. Ai, que situação. E ela estava na varanda e o escorpião plim e mordeu. Quer dizer, ela correu para o hospital, não precisou tomar soro, foi só um tratamento, vamos dizer, paliativo, clínico, né? E ela retornou bem. Mas aqueles escorpiões, eles começaram a aparecer, nesse caso da minha caseira, porque a gente tinha construído a casa faz pouco tempo, e eu acho que a gente bateu em algum lugar que tinha escorpião. E aí começaram a aparecer vários escorpiões durante muito tempo, porque a gente acabou desalojando os bichos, entendeu? E eles se reproduzem rápido? Como é que é a reprodução? Então, no caso dos cerulatos, né, é partenogênese. Então, a partenogênese quer dizer que não há fecundação com o espermatozoide do macho. Nossa, a fecundação é só feminina. Aliás, todas as descendentes são todas mulheres. Faz os filhinhos sozinha. Faz. E ela carrega 20 filhinhos de cada vez. 20? E eles vão para as costas. Eu já vi isso lá no Butantã, é muito interessante. Deve ser até bonitinho, né? É bonitinho mesmo. É bonitinho mesmo. Bonitinho pequenininho. Perigoso. Porque o bicho tem 7 centímetros, né, de comprimento. Um micro escorpião. E os bichinhos tudo ali. E ela consegue produzir uma média de 150, 180 filhotes. Vive em média 4 a 6 anos a fêmea.
Olha, a Helena dizendo que no Ipiranga tá cheio de escorpiões, meus ralinhos estão tampados. Apartamento é mais difícil de aparecer É mais escorpião? difícil, mas às vezes acontece, porque num prédio, o que muitas vezes ocorre é a falta de controle das baratas. Porque muitas vezes vão fazer a aplicação de inseticida, então a aplicação fica assim. Faz a aplicação, um cordãozinho Faz no um hall, bloqueio, faz um cordãozinho ali e tal. Isso não nem- resolve? Não. Aquele bloqueio que eles fazem em volta da casa, normalmente, isso não resolve pro escorpião? Não, Não. não. Meu Tá? mundo caiu. Então, o que você tem que fazer? Ah, Onde estão as baratas? Ah, elas estão na rede. Ok. Então, vamos tratar a rede. tá. Vamos eliminar as baratas da rede, porque aí o escorpião vai ter que se virar. Ou ele aparece, ou ele vai ter que se virar de alguma Encontrar forma. comida em outro Entendeu? lugar, né? Esse é a forma correta de se fazer controle de pragas em prédios. Para qualquer coisa, não adianta você aspergir o produto, jogar o produto a esmo. Você tem que pensar no bicho. Na onde o origem, bicho se O esconde. comportamento dele, né? Onde ele se esconde. Se você confiar que esse bicho vai sair, vai passar em cima do inseticida, ainda mais um bicho grande assim como o escorpião, esquece. Tá. Não vai funcionar assim. Tá certo, gente. Então a gente tá sabendo agora o que fazer, o que não fazer. O que fazer a gente tem sim muita coisa, né? Quem tem isso, né? Não é todo mundo que tem. Isso aqui é que uma é isso? ferramenta profissional, mas isso aqui é uma lanterna que ela tem ultravioleta? duas opções. Olha que legal. Quando você joga o ultravioleta em cima do escorpião, não esse, porque não é de verdade, Vou colocar mas aqui pro pessoal ver, ó. ele fica fluorescente. Olha que legal. Ocorre uma reação química. Então, porque se você está com um problema desse, vamos dizer que você mora numa chácara e você está tendo esses problemas, você precisa tomar todas essas ações preventivas, fazer limpeza e à noite fazer uma caçada. Tá. Porque tem bicho que come o escorpião. Uhum. Tem macaco, tem lagarto, tem Os umas predadores aranhas naturais grandonas. Tem, estão em mas menor tem quantidade, né? sapo, mas eles não dão conta de tudo. Então, se tem uma população muito grande, aí tem que fazer tem que vasculhar, Tem que ir à caça mesmo. olhar e ir à E caça. essa é uma ferramenta interessante. E a ferramenta. Tá. E usar isso aqui, se for pegar o escorpião, Aí a gente tem sempre que usar a gente isso pode aqui. matar na hora ou é melhor a Pode. gente tentar recolher? Não pode matar. É só não tentar, não destruir ele todinho. Se você der uma pancada assim no meio do corpo, uma pancada só, você corta o bicho pelo meio e ele fica inteirão. Tá. Entendeu? Você pode usar uma faca ou aqueles materiais de obra, né? Uma ferramenta de obra, você bate e corta no meio. A peixeira. Leva a peixeira contigo. Não precisa ser tanto, mas para poder cortar o bicho e ele ficar o mais inteiro possível, porque aí Por quê? você coloca. Porque às vezes tem alguma diferença até na conduta que o médico vai adotar para tratar aquela pessoa que foi mordida. Tá. É sempre bom. Aquilo que você falou, se fosse uma aranha. Entendeu? É sempre bom. E até você porque, viu o bicho, leva. No caso de uma infestação, se você guarda alguns indivíduos para uma análise, você consegue até ver se tem algum outro tipo de infestação, de um outro tipo de Se tem escorpião mais bicho que não estava acostumado diferente. com essa área, que agora está tomando conta dessa área. Quer dizer, é uma forma de estudar o comportamento dele também. Investigar. É um treinamento que exige mesmo investigação. E por que a gente trouxe esse assunto aqui hoje? Só para concluir, que as autoridades de saúde estão realmente fazendo um alerta para a infestação de escorpiões nos centros urbanos, não só aqui em São Paulo, cidade do interior também, em outros estados. Realmente os números assustam, viu, gente? Teve um aumento no total de ataques nos últimos 5 anos de 122%. Olha isso. E 600% nos óbitos. Isso só aqui em São Paulo. Então, Então, a gente precisa ficar atento todo mesmo. ano é assim. É. Eu estava pegando umas notícias de julho, maio, junho, julho do ano passado. Mesma coisa. É a época, né? A gente tem Entendeu? que ficar, Todo olho ano vivo. acontece as mesmas coisas. Tá bom. E as providências são sempre as mesmas. abcexpurgo.com.br é o site da Lúcia Schuller, que é bióloga e mestre em saúde pública, para você fazer contato. abcexpurgo, expurgo, claro, com x.com.br.
Obrigada. Esclarecimentos necessários para a vida. As ordens. Estamos esperando uma visita próxima aqui, Tá viu? bom, querida, Obrigada, tô sempre às lindona. ordens. Até a próxima, viu? Obrigada Muito bom. a você.